Eu estou aqui com o Pedro Lima. Pedro, muito obrigado pela tua gentileza de abrir espaço na tua agenda, você com tantas atividades, abrir espaço na tua agenda para estar comigo e estar com a minha audiência aqui colocando o teu saber. Seja muito bem-vindo. Imagina, obrigado eu. Oi, pessoal. Oi, Jorge. Um prazer estar aqui. Pedro, conta um pouquinho, quem é o Pedro Lima? Conta um pouco aí dessa tua bela história, embora seja muito jovem ainda, já tem uma boa história. Conta aí. Não, imagina, pô. Sou um cara que sempre gostei muito de comunicação. Quando era criança, queria ser advogado. Acabei indo para vendas, que é uma coisa de muita comunicação hoje. Sempre trabalhei com vendas de TI. E hoje eu continuo trabalhando com isso. Então, Pedro é diretor comercial de uma empresa multinacional de folha de pagamento chamada Alight. E um outro lado profissional do Pedro são as criptomoedas, que veio muito mais como paixão e não como carreira de formação mesmo. Então, como sempre gostei muito de tecnologia, acabei entrando nas criptomoedas por tecnologia, né? Fora toda essa parte de trabalho, de tecnologia, tudo, também gosto muito de escalar e correr. E alguma baladinha também, de vez em quando. Então, esse é o Pedro, bem eclético nas coisas aí. Pô, é isso. Legal. E, por favor, compartilha com a gente o primeiro passozinho sobre o que é esse blockchain, que parada é essa, como é que funciona. Compartilha o teu saber e nos mostra aqui como funciona esse grande modelo inicial do blockchain. Depois você pode contar um pouco das criptomoedas, enfim, mas eu acho que a essência é o blockchain. Conta aí para a gente, o que é isso, cara? Cara, a essência é o blockchain mesmo. E o blockchain nada mais é do que um banco de dados seguro ligado por criptografia. Então, imagina uma planilha de Excel. A planilha de Excel ela tem dois eixos. Ela tem o eixo X e o eixo Y. Altura e comprimento, né? Então, é um banco de dados. Uma planilha de Excel é uma forma de estruturação de dados também. As pessoas estão bem familiarizadas. Você tem as colunas, você tem as linhas. Legal. Se você pegar uma planilha de Excel, colocar uma atrás da outra, for colocando uma atrás da outra, a figura que você tem é um cubo. É um outro jeito de estruturação de dados. E é como os dados do blockchain estão estruturados. Então, são blocos, porque são blocos de dados que se ligam através de criptografia, que fazem a chain. A chain é a corrente criptográfica que liga um bloco no outro. Esses blocos, para que eles servem? Por que eles foram criados? Para que qualquer tipo de pesquisa ou análise de dado seja feita de uma forma muito mais rápida. Então, se você tiver várias planilhas, precisar que um programa busque algum dado nessas planilhas, ele vai ter que consultar várias planilhas. O termo técnico disso é query. Ele dispara uma query e volta uma resposta. Ele teria que disparar várias queries. Num cubo, num bloco de dados, ele dispara uma query e busca o dado lá dentro do cubo. Então, essa interação do bloco do banco de dados com os softwares, aplicativos que têm os dados para usar, é muito mais rápida, muito mais simbiótica e sinérgica. Por isso que é desse jeito. Legal. Então, imagina que tem 3 coisas nesse blockchain, em cada cubo, né? Cada bloco do blockchain. Ele tem, de um lado dele, o hash dele. O hash é um número de 35, 45 caracteres randômicos, que é como se fosse uma impressão digital. É a identidade dele. Então, é uma impressão digital que está estampada de um lado do cubo. E ali diz qual é esse cubo. E é totalmente único. Legal. Outra coisa que tem nele, de um outro lado, é a impressão digital do cubo anterior a ele. Então, ele tem a dele e ele tem a do anterior. Dessa forma, eles vão se linkando. E a terceira coisa que tem nele são os dados. Então,
essencialmente, ele tem uma identidade, ele sabe a identidade do anterior e ele tem uma personalidade de dados. Cada bloco, cada cubo do blockchain. É que eu falo muito para beber água. Não, perfeito. Eu tive alguns pequenos ensinamentos sobre ele e percebi que isso é transparente, né? É sempre visível por todos que fazem as transações. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que é esse grande cubo transparente? Exatamente. Então, pensando no Bitcoin, os dados que tem dentro do blockchain do Bitcoin são dados transacionais. Só 3 coisas: de quem, para quem e quanto. E é o que você falou, é transparente. Lá dentro, assim como o cubo inteiro tem uma identidade, cada gavetinha desse cubo pode ter outra identidade, que são as nossas carteiras. Então, eu tenho lá uma carteira com um código randômico também, e é público toda a transação que essa carteira fez, como toda a transação que toda a carteira fez até hoje, todos os registros são públicos e imutáveis. Ao mesmo tempo que todo mundo pode consultar, é privado. Ninguém consegue associar a carteira a um indivíduo. Então, eles podem dizer, olha, essa carteira movimentou tanto quando e foi para tal carteira, mas eles não podem dizer, essa carteira é do Jorge, essa carteira é do Pedro. Essa informação não existe. Então, por isso é tão seguro e por isso a privacidade dos dados é tão boa. Então, sim, é público, a gente tem sites, depois eu deixo uns links com vocês de sites tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, onde todo mundo pode consultar tudo que está acontecendo em todas as carteiras em tempo real. E essa conexão que você colocou com as criptomoedas, o que veio primeiro na relação ovo e galinha? Veio o blockchain, depois as criptomoedas? Qual foi a origem? E até quem fez? Quem criou essa parada? Exatamente. O blockchain ele veio antes como uma forma de ter dados estruturados e seguros, e um grupo chamado Satoshi Nakamoto inventou o Bitcoin em cima de um blockchain. Ele criou um blockchain e inventou um Bitcoin com tecnologias, outras também que foram criadas para outras coisas, como Proof of Work, como descentralização e escalabilidade, coisas que não tinham originalmente num blockchain. Então é legal a gente entender que os blockchains eles funcionam de formas diferentes. O blockchain do Bitcoin é o mais fácil entender. Por quê? Os únicos dados são esses, de quem, para quem e quanto. E é o primeiro blockchain que a gente tem no mundo de criptomoedas. E o Bitcoin é uma das poucas criptomoedas mesmo. Por quê? Porque a gente tem diferentes ativos digitais vivendo nos blockchains. O blockchain do Bitcoin só tem o Bitcoin, que é uma criptomoeda. Ele foi inventado para quê? Para ser uma reserva de valor e de uma forma fácil de você transferir valor sem precisar de um intermediário, sem precisar de um banco, sem precisar de uma corretora, sem precisar de alguém que vai, de alguma forma, ter a sua confiança e pegar uma parte desse dinheiro. Bacana. O Ethereum já é um blockchain muito mais complexo, que engloba muito mais coisas. Por quê? Porque o Ethereum foi criado para ser uma plataforma para outros aplicativos. Então, como que isso funciona? O Ethereum é uma base, e dentro do Ethereum, se eu quiser contratar um programador, ou se eu for um programador e quiser criar um software dentro do blockchain do Ethereum, eu posso. Existe uma linguagem chamada Simplicity, que ela foi baseada em Java, e é a linguagem de programação dentro do Ethereum. Dentro do Ethereum, esses softwares são chamados de smart contracts. É outra coisa que a gente ouve muito, né? São os contratos inteligentes, ou DApps, Decentralized Applications, são as aplicações descentralizadas. Isso tudo refere-se à mesma coisa, que são softwares dentro de um blockchain, o que não tem no Bitcoin, por exemplo. Então, como que funciona? O que é esse smart contract dentro do Ethereum? Imagina que você quer fazer uma vaquinha
para qualquer coisa, para, sei lá, ajudar as pessoas de Petrópolis. Seria super legal fazer uma vaquinha para isso, mas eu faria uma vaquinha para isso agora. Enfim, você quer fazer uma vaquinha? Então tá. Como que a gente faria isso? Iria num site, num aplicativo, e teria que confiar nesse aplicativo para ter o dinheiro das pessoas que querem investir e depois confiar que o aplicativo vai me dar esse dinheiro e eu vou investir o dinheiro de maneira certa. Bacana, legal. Só que a ideia da descentralização, de blockchain, das criptomoedas e tudo, é tirar esse cara do meio, é conectar realmente as pontas. Então, como que isso é feito? É criado um smart contract, um contrato inteligente. É uma aplicação que ela tem parâmetros que funcionam com gatilhos. Então, como que é? O contrato diz o seguinte, a aplicação diz o seguinte, olha, quem está pedindo dinheiro, aqui está pedindo 100 mil reais, o Pedro da CryptoTalks. A ideia dele é a seguinte, tem lá eu descrevendo tudo, meu white paper, como que é, o que eu vou fazer com o dinheiro, como que eu vou distribuir esse dinheiro, no que ele vai ser investido, no que não vai ser investido, e aqui no caso a gente está falando de uma ação beneficente. Poderia ser para um investimento de abrir uma empresa, onde eu teria que ter um business plan, onde eu teria que ter uma distribuição de como que seria distribuir esse dinheiro, quanto que ficaria para mim, quanto que eu distribuiria de volta em outras cripto para o mercado, depois para o mercado poder investir na empresa. Então, tokenomics que a gente chama, né? Como é que vai ser a economia dos tokens? O contrato recebe dinheiro das pessoas que querem investir em forma de Ethereum, que é o ETH. É o Ether, na verdade, né? Ethereum é o nome da rede, Ether é o nome da criptomoeda, do gás que é pago para esses contratos. Ele começa a comer os Ethereums, o software, isso tudo automatizado. Uma vez que é feito essa instalação, né, o deployment no blockchain, não dá mais para mudar. Ninguém consegue ir lá e mudar, porque uma vez que você coloca aquilo, você não pode mais mexer. E o blockchain vai ligar no outro bloco e ele fica completamente imutável. Aí, abrindo parênteses, voltando um pouquinho lá na segurança do blockchain. Aquele hash dele, a impressão digital, para ela ser criada, ela depende dos dados. Então, se você muda um dado, ele muda o hash. Se você muda o hash, o cara da frente não reconhece o cara de trás. Você quebra a cadeia inteira. Não existe essa possibilidade. Até hoje não aconteceu isso no Bitcoin, que está aí desde 2010 funcionando. Então, por isso ele é imutável. Não dá para mudar os dados dentro dos cubos, porque você altera a cadeia inteira. Então, uma vez que é feito esse deployment do software, ele é imutável. E aí, o que acontece? Ele começa a receber dinheiro das pessoas que querem investir, só que ele tem parâmetros. Então, o parâmetro é o seguinte, se a gente não atingir tanto dinheiro, a gente nem vai distribuir para o Pedro. Volta o dinheiro para quem investiu, automaticamente. Se a gente conseguir, aí o contrato vai agir de tal maneira, ele já vai pegar 30% desse dinheiro, já vai separar para tal dia liberar para o mercado poder comprar em forma de outro token, para as pessoas poderem investir. Outra parte vai ser destinada a uma venda privada de tokens para grandes investidores que vão poder comprar de uma forma privada. Outra parte vai ser para pagar os funcionários que vão trabalhar na empresa ou na ação. Então, é tudo feito de uma forma automática e segura e transparente. E isso é muito bacana. Então, isso é um tipo de coisa que acontece dentro do Ethereum. Existem várias outras coisas, existem oráculos que são, como um muito famoso, é a Chainlink, é o mais famoso, é o Link, é um oráculo super famoso. O que ele faz? Ele consegue buscar informações de fora do blockchain para trabalhar com informações dentro do blockchain. E isso é uma coisa fantástica, porque o blockchain ele é meio fechado. E não tem interface de comunicação tipo HTML, essas coisas, não existe. Então, precisa de um oráculo configurado dentro dos parâmetros. O que são esses parâmetros e que vantagem que eu tenho de, sei lá, se eu tenho uma empresa de criptomoeda, por que eu não crio um blockchain próprio e por que eu vou para o Ethereum, por exemplo? Por que eu faria isso, né? Qual é o apelo que tem? Os blockchains, a gente divide eles em as cripto, né, os assets, em layers. Então, quando a gente fala de um blockchain tipo Ethereum, tipo Bitcoin, tipo Solana, tipo Cardano, a gente está falando de layer 1. É a primeira base da coisa.
E aí o que acontece? Se eu tiver uma empresa, eu vou ter muito mais trabalho de me conectar com o mundo se eu quiser fazer um blockchain próprio. Em que sentido? Imagina que uma Binance da vida, uma corretora ou uma carteira, tipo uma Exodus, uma MetaMask, uma Trezor, esses caras têm centenas, se não milhares de criptomoedas por dia sendo lançadas, querendo se conectar a eles. Para cada moeda, eles precisam parar um cara e fazer um trabalho de programação para conectar os blockchains e para poder listar a moeda lá. Então, isso é trabalhoso e custa dinheiro e tempo. Uma vez que o Ethereum, por exemplo, fala para todas as empresas, para Chainlink, para Engine, para Uniswap, para empresas realmente grandes e importantes, fala assim, cara, você quer viver aqui? Legal, vamos padronizar. Vamos fazer a vida mais fácil de todo mundo. Tem aqui, se você quiser viver aqui no Ethereum, você tem que fazer o seu software dentro desses parâmetros. É nessa linguagem de programação, é com esse tanto de linhas, é com esse tipo de interface, é com esse framework. E aí, uma carteira que aceita um token que vive no Ethereum, porque a gente separa, aí ocorre a primeira separação de moeda e outro ativo digital. No Ethereum, a única moeda realmente que vive é o Ether. Todas as outras são tokens. E a gente tem diferentes tipos de tokens. O mais conhecido é o ERC20, ERC20. É a maioria dos que eu citei agora e são os mais conhecidos. Existem outros tokens também, cada vez mais em uso, mas menos. Os ERC20 já estão em uso há muitos anos. Então, todos esses tokens que tem aqui, eles têm uma cara igual. Então, a Binance, ela aceita todos os ERC20. Uma Trezor aceita todos os ERC20. E aí a coisa fica muito mais fácil e globalizada para todo mundo, né? Então, eu sei que a minha carteira, por exemplo, eu tenho o Trezor aqui, eu tenho o Ledger, essas carteiras que são as cold wallets, eu tenho. E eu sei que se sair um token novo, eu não preciso nem consultar os caras para ver se aceita, se não aceita. Inclusive, eles demoram para listar no site. Antes deles listarem, eu já jogo lá e já entra lá como token não listado ERC20. Depois de um mês aparece o nome dele, mas eu sei que ele está lá. Então, funciona mais ou menos assim. Alguma pergunta aí? Sim, sim. Eu juntei duas ações. Uma é sobre quem criou, né? Porque tem essa visão mística aqui do Satoshi, né, cara? Qual que é a tua visão? Aonde teve esse start para o tal Satoshi fazer o caminho, ou foi um grupo de pessoas? O que você... Cara, eu sou muito abertão, cara, vou falar o que eu penso mesmo. Boa. Eu acho que foi o Ralph Finney. Existe um grupo de pessoas que existem possibilidades, não tem prova, eu acho realmente, eu acho que foi o Ralph Finney. Ralph Finney é um cara que a primeira transação de Bitcoin foi para a carteira dele. Então, a primeira transação que existe no blockchain do Bitcoin foi entre Satoshi e Ralph Finney. Ralph Finney morreu. Ele não está vivo. Então, é muito difícil a gente saber das coisas. Mas eu acho algumas coisas disso, né? Eu acho brilhante não ter uma pessoa associada ao Bitcoin. Então, você imagina que uma pessoa pode ter uma opinião política e ela pode simplesmente falar isso. Cara, quão prejudicial isso seria para o mercado de Bitcoin, um cara que é dono do Bitcoin dando opinião política para lá e para cá? Não pode. Ele teria que se privar disso tudo, que é o que o Vitalik Buterin, que é o criador e fundador do Ethereum, faz. O Ethereum tem um dono, a gente sabe quem é um russo, é um gênio russo. E ele fala, e eu concordo com ele, cara, não posso falar publicamente as coisas, porque atinge, vão achar que eu estou querendo direcionar, ou se não acharem que eu quero direcionar, mesmo assim vai impactar. Então, eu acho que foi uma sacada brilhante ele desassociar uma figura humana de uma ideia que é para a sociedade. Eu acho que isso é fantástico. E pelo Ralph Finney ter
sido muito próximo do Satoshi, com certeza, eles trocaram e-mails e tudo, e se o Ralph Finney não é o Satoshi, com certeza ele sabia quem era. Legal, legal. E esse papo aqui é maravilhoso. Eu estou fazendo o curso do MIT e, cara, uma dessas coisas brilhantes da internet, né? Porque eu fiz um curso há alguns anos em Boston, eu gastei uma grana danada para estar lá presencialmente. E eu tenho o mesmo conteúdo aqui no Open deles, enfim, uma plataforma que eu estou achando o máximo, é um semestre de curso no MIT para poder aprender sobre o blockchain, sobre as criptomoedas. Então, quando você fala aqui, eu fico fascinado, porque você fez uma breve descrição e contou boa parte das aulas que eu já passei. Muito obrigado, cara. Foi brilhante aí toda a tua explicação, de forma muito simples. Imagina. Né? Mas tem muito mais papo, né? Eu quero te explorar um pouco mais, mas quero, sobre esse assunto do blockchain, tem alguma sugestão, alguma dica de livro ou de série que você deixaria para que as pessoas buscassem saber um pouco mais sobre o blockchain e as criptomoedas? Olha, eu gosto bastante de um entrevistador, podcaster, ele é um podcaster, ele é russo-americano, ele é filho de um ganhador de um Nobel. Ele é um gênio da comunicação, pesquisador de inteligência artificial, e ele já recebeu dezenas de pessoas muito importantes em relação a blockchain, que as pessoas explicam, e eu gosto de ver essas pessoas explicarem, né? Então, desde Vitalik Buterin até, cara, Elon Musk já foi, muita gente já foi. O nome dele é Lex Fridman. Os podcasts dele são em inglês, só que tem legenda. Então, assim, eu começaria por aí, de explicação do que é blockchain mesmo. Existem livros também, eles são um pouco mais técnicos. Existe um livro que chama Blockchain, o que é muito legal também. Eu não lembro o autor agora, depois eu pego para você direitinho. Eu li pedaços, eu não li o livro inteiro, mas eu gosto muito também. Mas eu começaria pelo podcast do Lex Fridman. Posso recomendar episódios até. Perfeito. E, cara, eu queria levar você aqui para uma outra linha, que são os NFTs, né? Mas eu acho que isso pode ser tema para um novo bate-papo, para a gente conectar, até você falar um pouco do metaverso. Eu queria deixar aqui um break, se você quiser fazer mais alguma fala, mas eu queria criar um break para a gente vir no próximo episódio, no próximo programa, com você falando um pouco dos NFTs e falar um pouco da tua percepção do metaverso e para onde vai esse cenário. Pode ser desse jeito? Claro, pô, mesmo porque NFT não força tanto, né? Não, brincadeira. NFT, non-fungible token. Mas, realmente, é o assunto que está no momento, na boca do povo, né? Foi a palavra do ano, no ano passado. Então, com certeza merece um episódio. A gente pode falar mais muito tempo sobre NFT, metaverso, como que as empresas estão investindo, como que isso vai se conectar, Facebook e tudo mais. Vamos sim, obrigado por disponibilizar mais esse espaço. Legal. Tem algum ponto que você queira comentar para dar tchau para a galera desse programa aqui e a gente se conectar no próximo, Pedro? Tem. Galera, é o seguinte, existe muita mística envolvida ao redor de blockchain, Bitcoin, criptomoeda, muita gente que torce contra, muita gente que não acredita, muita gente que não quer estudar, muita gente que acha que já perdeu o trem, que já passou, que já começou, que já foi, que já acabou. Enquanto isso existir, os ganhos vão ser astronômicos. Um dia a coisa vai normalizar, tá? Então, não achem que vocês perderam o trem. Não é tão difícil assim. Acreditem, pesquise, é para todo mundo e tá só começando. Esse é o recado. Não é. Eu vi um cara muito bom falando que não era a criptomoeda, não é a moeda do futuro, né? É o futuro da moeda. Então, essa perspectiva eu acho que está exatamente isso. Tá muito forte, né, Pedro? Acho que é a evolução da nossa moeda, exatamente isso.
Bem, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu vou deixar para o próximo episódio. Muito obrigado pelo teu tempo. Tá bom, obrigado eu, Jorge. E a gente se encontra já no próximo programa para que a gente possa falar um pouco mais de metaverso, de NFTs. Por enquanto, em meu nome, em nome de todos que certamente vão adorar esse papo aqui, muito obrigado, Pedro. Valeu, Jorge, valeu, pessoal. Beijo para vocês.